Mas uma coisa que eu te gostava de perguntar, quando tu tiveste esta tua slut era, como tu dizes, tu sentiste que, por exemplo, a tua autoestima já estava mais trabalhada? Quando tu te finalmente permitiste soltar e libertar a nível sexual, já te sentias com a tua autoestima mais trabalhada, por exemplo? Já me sentia, sim, Uhum. mas ao mesmo tempo ainda não me sentia o suficiente e ajudou-me muito a sentir, Ok. sabes? Porque, por Uhum. exemplo, uma das coisas, lá está, que para mim sempre foi uma questão, foi a questão do meu corpo, foi a questão Uhum. do como é que eu me sinto com o meu corpo. E atenção, eu passei por toda aquela lenga-lenga que muitas mulheres passam, que é de tens que ser magra e tens peso a mais. Uhum. Lá está, lidar com as compulsões alimentares, também tive, Exatamente. eu com 5 anos tive um caso, tive episódios de bulimia. Uhum. Portanto, eu desde os 5 anos que andava em dietista, psicólogo, nutricionista, Desde portanto, os 5 desde anos. os 5. Pessoas de 5 anos. Isto, Yes. eu só me perguntei, como é que isto não dá a volta a uma criança? E mesmo Completamente. assim, há uma questão que, e não desvalorizando toda, obviamente, a tua experiência, amor, mesmo assim ainda eras acompanhada por uma dietista, por uma psicóloga, ou seja, ainda tinhas aqui até um apoio assim mais alargado. Infelizmente há pessoas que passam por isto e é simplesmente o bullying dos pais ou da família e não tem mais nada. Mas que mesmo assim eu sei que não foi propriamente positiva essa experiência Não, não, também, não foi, não porque os é? profissionais que me acompanharam na altura, Sim. pá, ainda era muito da velha guarda, ainda era muito do género. Eu lembro-me perfeitamente de ir a uma consulta da dietista e ela, a primeira coisa era sempre pesar, que era sempre o momento que eu tinha mais horror, porque eu já sabia que tinha engordado. Claro. E depois eu saía da balança e ela, pois Ana, ganhaste peso, tu já sabes, tens que controlar o que comes, tens que ter atenção aos doces, ou seja, sempre aquela lenga-lenga que nós ainda hoje, muito hoje em dia Ouvimos, ouvimos sem muito, dúvida, claro que mas sim. eu cresci muito com essa formatação, tanto que ainda hoje estou a trabalhar a minha relação com a comida. Uhum. Sim. Mas lá está, foi toda uma formatação e condicionamento que eu ali sofri e que Exatamente. fez com que eu tivesse que lidar com muitas coisas do meu corpo. E o Claro. facto de eu me permitir explorar a minha sexualidade, Uhum. epá, deu-me uma liberdade com o meu corpo muito grande, Sem sabes? dúvida. Porque eu aprendi Sim. que tu podes ter prazer independentemente do corpo que tu tens. Sem E tu dúvida. podes te sentir sexy, podes te sentir sensual independentemente do corpo que tu tens. Tal e qual. Estás a ver? Sim. E isso ajudou-me muito. Por exemplo, sendo que, lá está, eu também estive no teatro e isso também me ajudou muito a libertar. Lá está, é aquela questão do conhecer-te a ti própria. Porque no teatro tu és Exatamente. muito obrigada também a conhecer-te a ti própria. Uhum. E depois, à medida que eu fui fazer, que tu sentes tão segura, que lá está, é super libertador. E questões como o corpo e como é que os outros podem perceber o corpo. Eu sei que me Exato. estou a repetir, mas é aquela questão do se os incomoda a É eles, é eles. por causa deles, não é por causa de Lá está. mim. Uhum. Estás Sem a ver? dúvida. E Sem tipo, e dúvida. quem é que é alguém para me dizer que eu não posso vestir um biquíni só porque tenho barriga? Ou quem Uhum. é que é alguém para dizer que eu não posso mostrar a barriga porque tenho banha? Ou Sim. que não posso usar camisolas com riscas nas horizontais Uhum. porque me fazem Sem mais dúvida. gorda. Sem dúvida. Tipo, não posso usar saias porque tenho as pernas gordas. Mas Uhum. quem é que é alguém para me dizer o que é que eu posso... Se te sentes incomodado, É contigo? epá, é contigo. Claro que sim. Não Claro que sim. olhes, vira a cara. Exatamente. Sem dúvida. É completamente essa a questão. Agora, Sim. se te faz. Foi isso que eu aprendi e lá está. Tipo, eu aqui estou a falar de. Lá está, eu tive muitas experiências. Eu, por exemplo, eu não sei se tu sabes, eu não sei se já falamos sobre isto, da questão de, por exemplo, eu fui a saunas eróticas. Falámos há pouco tempo sobre isso. Pronto, Exatamente, sim. exato. Que basicamente é o que vocês estão a pensar, é uma sauna mesmo, Uhum. é uma espécie de um spa, tem lá várias opções e por norma as pessoas andam nuas e Exato. existe pessoas a terem sexo em várias posições, em várias alturas, em várias zonas e Uhum. tudo mais. Exato. E a questão de tu ires para lá e ires nua, É uma sabes? exposição enorme, sem Completamente. dúvida. Não é? Mas é mesmo. Ou seja, e nessa altura queria te perguntar, sentias-te confortável com o teu corpo ao ponto de estar assim ou foi um vou na mesma independentemente de não me sentir confortável? A primeira vez, eu lá está, já tinha feito muito trabalho. Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a fazer é eu comecei a andar nua em casa.
Maravilhoso, que é sem dúvida um dos pontos que nós podemos Quem trabalhar. nunca experimentou... Exatamente, e que podemos trabalhar em casa sozinhos, não precisamos de ninguém. E se viverem com outras pessoas, aquilo que podem fazer é dormir nuas. Podem começar com a dormir nuas. Vocês podem parecer que não, mas cria uma conexão com o vosso corpo tão grande. E é tão libertador. É completamente. Eu sei que muitas pessoas dizem, eu sinto-me desconfortável, mas é mesmo por te sentires desconfortável que alguma coisa provavelmente também não está bem. Exatamente, que tens que se calhar convinha ali a olhares e trabalhares. E então, tipo, o tu dormires nua, por exemplo, obriga-te a sentir os lençóis na pele, faz-te com que tu estejas muito mais consciente do teu corpo e fazes com que tu estejas mais consciente das sensações e de como é que ele se sente. E parecendo que não, isto é mesmo um trust the process, confiarem no processo, que é mesmo, tipo... começarem a sentir, a partir do momento em que nós conectamos mais com o nosso corpo, nós começamos a gostar mais dele, porque estamos a ouvi-lo, estamos a senti-lo, começamos a amá-lo exatamente da forma como ele é. E que muitas das pessoas acham que aquilo que nós estamos a dizer é impossível. Exatamente, mas eu desafio mesmo toda a gente que possa a desafiar-se, começar pequenininho. Sim. Ou seja, há aqui uma coisa muito importante. Estávamos a falar deste tema fantástico e já lá voltaremos, que é a questão da sauna erótica, em que há uma total exposição do corpo. Não comecem, se não se sentirem confortáveis, logo com uma exposição tão grande. Como é óbvio. Não precisam. E não precisam de expor outras pessoas. Exatamente. Atenção. Eu acho que se há exposição mais difícil, muitas vezes, e às vezes nós não pensamos nisto, é a exposição connosco. É mesmo. Quantas e há quantas pessoas vezes... que não se conseguem olhar ao espelho. Era isso que eu ia dizer. Quantas e quantas vezes é que alguém nos diz, eu já ouvi isto muito, não é? Que, ok, tenho muito medo de me envolver com esta pessoa, ou estar com esta pessoa, ou estar com alguém, ou às vezes mesmo em espaços públicos, por exemplo, balneários e etc., em que temos que expor muitas vezes o corpo às outras pessoas, em que não se sentem confortáveis e que depois ganham a coragem de conseguir fazê-lo, mas não conseguem se enfrentar a elas mesmas no espelho. Mesmo. Sozinhas. Totalmente sozinhas. Exato. Isso para mim demonstra que há mesmo qualquer coisa que nós temos ali que trabalhar, estás a ver? Eu também tinha dificuldade em olhar-me ao espelho. Eu hoje em dia, eu sou sincera, também já falo nisto também muitas das vezes. Eu estou aqui muito caladinha porque estou no mais de ouvir, mas eu também queria dizer que lá está, muitas das coisas que a Ana me está a dizer, eu também sofri imenso e sofro ao longo da minha vida toda esta questão da cultura da dieta, toda esta questão do corpo, do que é que não nos fica bem, de sermos mais gordas ou sermos gordas, que isto é outra questão, não tem qualquer problema em falarmos neste nome, que tanto tem uma conotação negativa, infelizmente, e infelizmente, porque não faz sentido nenhum. E vivi com isto a minha vida toda, e também foi um processo muito difícil de aceitação do meu corpo. E eu posso dizer que, hoje em dia, sinto que já estou a entrar naquela fase de neutralidade, de não detesto, já consigo efetivamente ficar pelo menos numa posição de neutralidade, e já começo a entrar na posição do gostar do que vejo ao espelho. E eu posso-vos dizer, eu já passei por tanta coisa maravilhosa. Imensa coisa maravilhosa na minha vida. Já me disseram imensas coisas maravilhosas, eu tenho relações maravilhosas na minha vida, eu sou muito amada, mas acreditem que não há nada melhor no mundo do que tu olhares para o espelho, sem maquilhagem, sem nada, se preciso completamente despida, olhares para ti e pensares, és bonita, pá. Não há mais nada mais poderoso do que isto. Nada. E portanto, isto para explicar o quê? Que estarmos confortáveis na nossa própria pele, não há nada melhor do que isto. Completamente. E lá está, e podes começar com coisinhas, por exemplo, isso que tu estás a dizer, do olhares-te ao espelho e sentires isso. Se não estiveres ainda nesse passo do conseguiste olhar ao espelho e genuinamente sentir isso, demorou muito tempo. Começa a fazê-lo mesmo sem senti-lo. Olha para o espelho e em vez de ser a primeira coisa que olhas para o espelho, dizeres, pronto, lá está ali, olha para esta banha, olha para este, olha para estas estrias, olha para esta borbulha, olhares e mesmo sem sentires dizes, foscas, tu és sexy para caralho. Exatamente. Desculpem a asneira. Lá está, os maiores de nós 18 anos já avisámos há um tempinho atrás. E lá está, e passaram muito porque isto de nós gostarmos de nós mesmos e como tudo na nossa vida, isto é um bocadinho um espectro. Portanto, por isso é que ainda há pessoas que podem notar muito familiarizadas com estes termos da questão da neutralidade. A questão da neutralidade é esta, não é? Nós temos aqui um polo de não gostarmos de todo de nós e de nos amarmos de uma maneira... louca, não é? E portanto há aqui este meio, que é quase o zero, que é a neutralidade, que é eu também não me detesto, não tenho esta visão negativa de mim, mas também ainda não consigo ter esta visão positiva de mim. E lá está. É um processo. É um processo, sem dúvida. E muitas das pessoas que estão neste polo negativo, façam este caminho de pelo menos conseguirem olhar para vocês e dizerem, é um corpo.
É uma pessoa. Sou eu. Sou eu que estou aqui, com a borbulha, com a celulite, com a barriguinha a mais, com o que for. Mas sou eu que aqui estou. Yeah. E depois, com calma, sim, vamos trabalhando para ir conseguindo chegar mais perto do outro polo. E era isto que eu também estava a dizer há pouco, já me perdi alguns na conversa, que é, isto é normal que vá variando. Era isso que eu ia dizer. E não quer dizer que depois de chegarem ao ponto de gostarem. Eu ainda tenho dias, às vezes... Sim, que eu vou ao outro polo. Exatamente, que eu olho para mim e tipo, a primeira coisa que me passa, que eu faço assim que olho ao espelho é criticar-me. Só que sim. depois lá está. Por isso é que eu estou a dizer, aquela questão do começar mesmo sem sentir, Sim. é, tu já praticaste tanto, que depois de tu teres esse pensamento, tu consegues logo identificar, ok, este pensamento não é o que nós queremos. Exatamente. Não é esta a vibe, Sim. it's not giving, Exatamente. sabes? Tipo, sem dúvida. Não, ok, então vamos substituir por outra coisa. Exatamente. Estás a ver? Eu às vezes dou muito por mim, ainda há bocado por acaso lembro-me, estava a dizer assim há bocadinho, contigo, ainda há bocadinho, antes de entrarmos no podcast, que eu estava a dizer pai, sou tão parva, sou tão estúpida em fazer isto, e tu respondeste uma coisa maravilhosa de, não, é a tua personalidade. Exato. E eu por acaso ali, estava completamente distraída e nem tentei fazer essa formulação comigo mesma, mas tenho tantos momentos em que digo assim, sou mesmo parva, e depois penso assim, não és parva, calma, vamos lá tentar mudar o discurso. E isto vem muito de nós. Bem? Somos nós e mudamos este discurso connosco mesmos, mas é que isto depois vai mudando. Pois é, E lá porque está. é muito no subconsciente e é muito... Sem A dúvida. gente tem estes pensamentos. É automático. Nós fomos muito condicionados Sem do dúvida. género. É Quer dizer, automático. quando nós vestíamos qualquer coisa, a primeira coisa que a nossa mãe nos dizia é não, isso não te fica bem, isso faz-te parecer mais gorda. Mais gorda, sem dúvida. Nós ouvirmos aquilo tanta vez, começa a entranhar aqui dentro, nós muitas vezes, Claro, lá sim. está, este processo agora é mais fácil para mim eu identificar estes pensamentos. Mas houve uma altura que eu nem sequer dava por eles. Claro. Eles, tipo, de Lá todo. está. Estás a ver? Porque nós somos tão condicionados e recebemos tanto aquela coisa de fora e também dos mídia, tipo, daquilo que eles portray, aquilo que eles mostram que é o corpo perfeito, a realidade perfeita. Exatamente. Nós ficamos com aquilo tão entranhados que nós nem nos apercebemos do que é que nós dizemos a nós mesmos. Sem dúvida. É mesmo aquela questão que muitas vezes fazem que é, tu dirias isto à tua melhor amiga? Um dos exercícios que eu mais tento trabalhar quando falamos nestes temas é a questão de trabalhar a autocompaixão. Exatamente. E é exatamente isto que é. A compaixão que tu consegues ter com... e às vezes podemos falar da melhor amiga. Até podemos falar de um desconhecido que passa na Exatamente, rua. de um desconhecido. Quer dizer, nem todas as pessoas, infelizmente. Mas a grande parte de nós. Tu ias dizer isto a um desconhecido, por exemplo. A uma pessoa que tu amas. A uma pessoa que tu até gostas mais ou menos. Não. Então porquê que dizes a ti? O que é que te faz tu gostares tão pouco de ti para te dizeres isto todos os dias? Isto é horrível. Tenta pensar exatamente o que tu fazes a ti. Tenta pensar se tivesse essa relação com outra pessoa. O quão mau era teres essa relação na tua vida. Agora pensa que essa relação é contigo mesmo. É contigo mesmo. Ou contigo mesmo. E depois voltamos àquele ponto que é, tu és a prioridade, portanto, tu deves ser a tua primeira relação. Exatamente. Portanto, essa deve ser a tua prioridade. Sim. De tu trabalhares. Antes de estares mesmo a pensar nas relações dos outros e como é que tu reages com os outros e o que é que dizes aos outros, é mesmo trabalhares o que é que dizes a ti mesma. Sem dúvida. E por isso é que lá está, voltando um bocadinho atrás, aquela questão da conexão com o meu corpo, começar-me, tipo, lá está, a sentir-me muito confortável e a senti-lo, sabes, a senti-lo mesmo. Esta questão do dormir nua, sentir as sensações, passando a duplicação, mas e o de olhar-me ao espelho e olhar-me nua. Por exemplo, uma das coisas que eu também já fiz envolve algum trabalho, não digo que é uma coisa fácil de fazer, mas por exemplo, masturbação ao espelho. É uma das coisas que também te obriga a ter uma autoconsciência muito grande. Há aqui todo um processo. Mas atenção, eu senti-me super desconfortável. Eu estava a tremer de nervosismo, estás a ver? Foi assim uma experiência muito complicada. Isso é uma conexão gigante entre a tua sexualidade e a tua autoestima. Completamente. Gigante. Foi mesmo. Foi a minha sexualidade. Fui eu a explorar a minha sexualidade que me levou à pessoa que eu sou hoje. Exatamente. E confiante e ser capaz de não ver, por exemplo, uma das coisas muito simples, decotes. Por exemplo, decotes, não, mulher não pode ter decote porque é muito atrevido, porque é muito isto, porque é muito aquilo e não sei o quê. Eu genuinamente, eu uso decotes, não é para os outros verem. É genuinamente porque me faz a mim sentir super sexy. Exatamente. E eu não vejo o ser sexy uma coisa negativa. Lá está. Que é outra coisa. É outra coisa que muitas das vezes, infelizmente, lá está. É muito conectado com esta questão de ser completamente negativo o ser sexy, porque há aquela questão do ser sexy é ser, desculpa os nomes que eu vou dizer, mas é ser vadia, é ser isto, é ser aquilo, é ser a sujidade do ser sexy. Porquê? Mas isto se tu fores uma mulher. Sim, exato. E infelizmente, depois, então aqui também tínhamos pano para mangas. Exatamente. Se fores à questão do homem-mulher, um homem sexy, qual é que é o problema de
homem é sexy. Exatamente. Está a mostrar os braços, olha para aquilo. Qual é o problema? Não há problema nenhum. Exatamente. Lá está. Agora, uma mulher mostrar o seu peito, ou às vezes até mostrar os braços. Yes, não é? Mostrar as pernas. A clavícula, que também é considerada uma zona muito sensual, não é? É ridículo, efetivamente. Mas esse tema também é super interessante, essa questão. E também eu acho que foi algo que eu sempre achei... Lá está, agora aqui mostrando também um bocadinho a minha parte pessoal. E já falei nisto no podcast, eu vivo num meio um bocadinho mais pequenino. Eu vivo num meio em que nós estamos todos muito formatados de certas formas. E às vezes, para algumas pessoas, se nós andássemos todos de gola alta até no verão, acho que seria o ideal para não incomodar ninguém. E depois chega-me esta mulher maravilhosa, também aqui mais ou menos no meu meio, e não tenho nenhum problema de vir tal e qual como ela está vestida hoje. Sim, isto é o meu dia-a-dia. Exatamente. E eu confesso que eu olho e penso assim, como é que ela consegue... Mas sem qualquer julgamento negativo, mas como é que ela consegue ser assim de casa? Nunca na minha vida consegui sair assim. E lá está, ou seja, tu para mim sempre foste esta inspiração em tantos pontos. Não é por acaso quando eu vi este tema te lembra-me logo de ti. Porque és uma inspiração até neste ponto de vestir, que é tu daste meio marimando, e acredito que não seja todos os dias, mas tu daste meio marimando para o que os outros pensam e os outros dizem. Se tu te sentes sexy, se tu te sentes confiante e poderosa, tu usas. E isto é maravilhoso, que é, ok, esta vontade que nós temos a este ponto. Mas lá está, nem sempre foi assim. Não, de todo, lá está. Por exemplo, olha, posso dizer uma das coisas que foi... eu já tinha feito muito trabalho e já tinha até mesmo ido a saunas eróticas. Então podemos recuperar aí um bocadinho que foi nós ficamos. Mas, por exemplo, um exemplo muito, muito, muito simples. Eu decidi que queria fazer topless na praia. Por uma questão de... Pronto, porque às vezes eu também tenho a mania que sou rebelde e então eu decidi, se os homens podem andar, porque é que eu não posso? E é uma verdade. E eu decidi, ora bem, o que eu não estava preparada era para o quão aquilo ia mexer comigo. Eu, genuinamente, a primeira vez que eu tirei o top na praia, eu ouvi a voz da minha mãe a dizer, porque eu tenho o peito descaído, e eu ouvi a voz da minha mãe e da minha madrinha, quando elas viam outras mulheres a fazer topless na praia, elas a comentarem o peito descaído delas e a dizer, uma mulher com peito descaído a fazer topless, ainda se tivesse ali umas mamas como deve de ser, agora ali descaída, isto tem algum jeito. Eu, genuinamente, eu tive que ouvir essas vozes, e até mesmo no primeiro ano, eu só consegui fazer topless quando eu ia à água. Quando eu saía da água, eu voltava a pôr o biquíni. Ok, porque de alguma forma também tinhas ali uma coverage, alguma coisa que estava-te a tapar. Exatamente. Portanto, e eu já tinha ido às saunas, já tinha feito o trabalho que eu estava a falar, de me ver nua, de andar nua pela casa, de dormir nua. Mas são contextos diferentes. Completamente, estás a ver? E depois lá está, e depois vem aquelas vozinhas que nós temos muito na nossa cabeça. Da experiência que tu já passaste também, exatamente. Ou seja, mesmo depois, isto para mostrar que mesmo depois de todo o trabalho que eu já fiz, ainda há alturas que isto acontece. Claro que sim. Estás a ver? Claro que sim. Faz parte, vai ser sempre um vai e vem na nossa vida. Sim, sempre um trabalho em progresso. E até mesmo hoje, por exemplo, posso fazer agora aqui uma partilha muito recente, que é, eu recentemente ganhei peso. Pronto. Isto era uma das pontos que eu queria fazer, que é quando eu comecei a sentir mais confiante com o meu corpo e quando eu comecei a gostar, eu comecei a querer cuidar muito dele. Exatamente, e que também é uma coisa muito importante, que é nós associamos muito esta questão da aceitação, tem que ser resignação. Não, de todo. Aceitação não é resignação. Lá está, eu comecei-me a sentir tão confiante em mim mesma e a gostar tanto do meu corpo e não sei o quê, que eu assim, eu vou cuidar dele. Exatamente. E então comecei a treinar, eu sempre fiz muito desporto, mas desde que entrei para a faculdade que tinha parado por completo, então comecei a treinar, comecei a cuidar da minha alimentação. Exato. Então comecei muito a cuidar do meu corpo. E eu, por exemplo, eu tinha na altura 130 quilos, eu cheguei aos 130 quilos. E entretanto fui perdendo peso, à medida que fui cuidando dele e tudo mais, fui perdendo peso, cheguei aos 90 quilos. E por exemplo, agora nestes últimos meses, eu posso dizer que a minha balança acusou 100 quilos. Ok. Foi uma coisa complicada para mim de gerir isso. Voltou a ser ali um triggerzinho. Foi, sim, senhor. Um trigger. A voltares a ver aquele número. Foi mesmo, foi tipo do género de... primeiro vem aqueles sentimentos todos de culpa, de vergonha, de pronto, agora já não tenho o corpo que eu quero. E lá está, ou seja, as inseguranças voltaram-me todas a bater. Qual é que é a diferença? A diferença é que eu agora já tenho muito mais prática em lidar com estes tipos de pensamentos. Já tenho toda de uma outra estrutura e de uma confiança em mim mesma. Que é tipo do género, eu sei, mesmo eu estando agora com mais peso,
eu genuinamente gosto na mesma do meu corpo. Ok, sim, eu noto uma diferença no volume, por exemplo, das ancas, da barriga, Exato. mas ele continua a ser extremamente sexy e continua a ser extremamente bonito. Mas agora, lá está, não corresponde àquilo que eu quero de vida saudável. Ok. A Porque... nível de saúde, lá sim, está. sim, sim, porque lá está Exato. é aquela questão, a partir do momento em que tu começas a gostar do teu corpo, tu começas a querer cuidar dele. Então eu genuinamente sei que ter este peso a mais não é saudável para mim. Exato. Não é tanto que eu sinto nos meus treinos. Por Exato. exemplo, quando vou correr já sinto-me mais pesada, Sim. sinto mais, por exemplo, impacto nos joelhos, portanto tem todo esse impacto e eu Exato. sei que não corresponde, portanto eu tenho que trabalhar nisso porque eu sei que não corresponde à vida que eu quero ter. Mas de qualquer das formas, essas inseguranças assaltaram-me, esses pensamentos assaltaram-me, só que lá está, nós vamos criando uma estrutura, vamos criando uma fundação muito sólida dentro de nós, à medida que vamos trabalhando, que nos vai auxiliar mesmo quando a gente está a bater no fundo. Sem dúvida. E por acaso estavas a falar, e eu há pouco tempo passei por uma situação muito semelhante e queria te perguntar uma coisa. Tu antes de teres ido à balança e de veres aquele número, tu já olhavas para ti e já não te sentias bem? Ou tu só não te sentiste bem no momento em que viste aquele número? Já não me sentia bem. Ok. Eu já tinha notado no espelho diferença. Lá está, também lá está, como eu olho muitas vezes ao espelho e já estou muito habituada a olhar-me ao espelho e não tenho problema de olhar-me ao espelho, eu consigo perceber as diferenças. Exatamente. À medida, portanto, Ok. eu já sentia... É que isto por acaso a mim aconteceu-me há pouco tempo e estava a trabalhar isto com a minha nutricionista, aliás ainda estou, foi uma coisa também muito recente, que lá está, eu tenho feito aqui também todo um caminho e é curioso que é curioso, mas não é nada estranho, que precisamente, tal e qual como tu dizias, foi na altura em que eu comecei a aceitar mais o meu corpo, a aceitar mais a mim, a gostar mais de mim, que eu percebi, não, agora é que está na altura, não é de fazer uma dieta, que foi exatamente o que eu vivi a minha vida toda. Sim. Está na altura de eu ir aprender como é que eu posso cuidar do meu corpo de forma saudável, como é que eu me posso conectar outra vez ao meu corpo de forma saudável através do exercício físico e cuidar dele. E foi exatamente o que eu fiz e comecei esse processo. E pronto, eu tive aqui uns meses sempre muito doente, muito constipada e acabei por me desconectar um bocadinho desse lado mais da alimentação, do exercício físico e acabei por ganhar mais peso. E eu sabia disso. E estava bem comigo mesma e olhava para mim de uma forma positiva na mesma, mas lá está, foi aquilo que eu falei com ela. Quando eu me pesei, e já não pesava há meses, e quando eu digo meses, digo também mesmo, já me aconteceu. muitos Já não meses. pesava há bastantes meses. Muitos meses, por escolha própria, não queria mesmo pesar-me. E pesei-me, e continuo a achar mesmo assim, a balança tem ali um problema qualquer, porque definitivamente tem. Mas mesmo assim, a primeira coisa que eu pensei foi, das duas uma, esta balança está completamente louca, ou então eu não acredito que tenha este peso. E foi toda uma espiral de culpa e de eu não acredito que estou a bater nisto outra vez. Eu não acredito que neste momento tenho mais peso do que nunca tive. E esta espiral de... E depois fui a sessão e tive de trabalhar muito isto. E neste caso até com a minha mais com a minha nutricionista, que é, ok, mas e o que é que isso significa? Como é que tu te sentias antes de ir à balança? E no meu caso, eu sentia-me bem. Eu sabia que tinha aumentado de peso, mas sentia-me bem comigo. E no momento em que eu subo à balança e vejo aquele número, a partir daí esquece. Não, agora já estou horrível. Mas eu vou-te dizer... Já sou horrível. Eu vou-te dizer, eu estava tipo... Eu tinha notado e já estava tipo... Ana, já estás aqui, tipo coisa. Mas quando eu fui à balança foi quando tudo caiu. E lá está, foi exatamente. Tipo, ou seja, eu já tinha consciência antes, mas mesmo assim não me preparou para o choque que foi ver quando me pesei, estás a ver? Então foi, eu compreendo perfeitamente e relaciono exatamente com o que tu estás a dizer, porque foi exatamente, eu fiquei sem chão. Exatamente. Tanto que, por exemplo, eu até disse mesmo à minha personal trainer, eu era suposto pesar-me e tirar medidas, e eu disse, eu já não consegui pensar em mais nada, eu já não consegui tirar medidas. Sim. E ela até me disse, pois, mas devias ter tirado porque podia ser algumas zonas em que tu estavas melhor porque ganhaste massa muscular, e devias ter tirado, mas foi o que eu lhe disse, mas naquele momento eu entrei numa espiral emocional bastante pesada e eu não consegui pensar em mais nada. Claro que sim. E lá está, ou seja, isto só para falar dos vários gatilhos que nós temos e que mesmo trabalhando muito em nós vão surgindo e é normal. Exato. E está tudo ok. O importante é pegar neles, lá está, levá-los aos sítios certos. Por exemplo, tu há PT, eu há nutricionista, há terapia e trabalhar nos sítios certos com profissionais certas que nos conseguem acolher de uma forma que nós merecemos e tentar desmistificar isto. Sim. E isto é tão importante para quê? Para continuarmos a conseguir olhar para nós desta forma maravilhosa e conseguirmos continuar-nos a amar. Exatamente. E lá está, por exemplo, essa consulta para mim foi muito, muito importante de desmistificar esta questão toda. E eu posso dizer que na altura eu comecei a consultar a dizer que queria ir a uma farmácia desculpem, pesar-me numa balança para ter a certeza absoluta, para confirmar se a minha balança estava maluca ou não.
E ela fez-me ali toda uma desmistificação comigo, mas porquê? Está tudo bem se tu quiseres ir na mesma. Mas porquê? Exato. E eu posso dizer que terminei a consulta a dizer, não, eu não vou à farmácia, porque aquilo que eu sei que quero ir fazer é confirmar para quase que me dar autorização para voltar todo o ciclo negativo que eu tinha antes. Completamente. É aquela coisa do perdido por 100, perdido por 1000. Exato, ou seja, tenho que ir, ok, já estou neste peso, tenho outra vez coisa, uma dieta super restritiva, perder outra vez imenso peso, e lá está. E fica com aquilo que ela me disse, que é, e o que é que tu ganhas em ver isso? O que é que isso te vai acrescentar? Nada. E efetivamente acabei por não pesar. Agora estou finalmente mais conectada comigo. Sinto que estou a cuidar de mim outra vez. Já me começo a sentir um bocadinho melhor. E lá está. E isto para dizer que é importante também estarmos acompanhados, sem dúvida, também pelas pessoas certas. Também para nos acompanhar neste caminho. Sem foi dúvida. a minha vida mudou toda quando eu decidi pedir ajuda. Sem dúvida. Eu vivi a minha infância e a minha adolescência a cuidar dos outros. E a apagar fogos. Foi esse o meu condicionamento. Exato. Ou seja, era sempre eu a ajudar. Exatamente. Nunca era eu a ser ajudada. Portanto, eu fui sempre muito naquela de eu tenho que me desenrascar sozinha, eu consigo fazer as coisas sozinha e não sei o quê. Literalmente, a minha vida mudou quando eu assumi, ok, eu não estou a conseguir lidar com as compulsões alimentares sozinha, eu preciso de ajuda. Exatamente. E a partir daí foi todo o novelo que levou até agora, até onde eu sou agora. Começou com a terapia, depois tive uma nutricionista, depois tive uma personal trainer, tipo, foi aos poucos, não foi tudo de uma só vez, porque também a nível financeiro nós sabemos que é uma questão. Que é difícil. Exato. E foi assim aos poucos de conseguir, mas foi literalmente quando eu decidi pedir ajuda que a minha vida mudou toda. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, e isto para dizer o quê? Que nós não temos que passar por esse processo sozinhas, de todo. E não convém. E aliás, nem convém. Porque nós quando fazemos sozinhas, nós não temos a capacidade de discernir o que é que nós estamos a pensar que foi condicionado tudo o que a gente passou, toda a nossa infância, toda a nossa adolescência. Exatamente. E o que é de facto saudável e o que é que... Nós não conseguimos ter esse discernimento. Por isso é que precisamos de uma outra pessoa que não seja... Com uma posição neutra. Exatamente, que seja imparcial e que nos consiga ajudar a descortinar isso, porque nós não somos treinados nisso, né? Até mesmo nós que somos treinadas. Sim, não claramente. Conseguimos de todo. Lá está, nós temos aqui as duas formações em psicologia e claramente já viram aqui aquilo que nós nos batemos todos os dias. Ou seja, isto não tem nada a ver com as técnicas que nós sabemos. Aquilo... Claro, podemos nos munir com a informação e é sempre maravilhoso munirmos-nos com a informação. Mas mesmo sabendo, nós precisamos de ajuda. Exato. Porque precisamos desta imparcialidade. É a melhor coisa. Eu continuo a dizer, tipo, quando tu pedes ajuda, eu genuinamente, eu sinto que foi a primeira vez que eu fiz algo por mim. Quando eu fui para a terapia, eu genuinamente senti... E atenção, veio com culpa. É importante referir. Veio com culpa, porque eu assim, estou a gastar dinheiro em mim. Sim. Como é que eu me atrevo a estar a gastar dinheiro em mim? Exatamente. Estás a ver? Portanto, também foi toda de uma crença que eu tive que desmistificar. Claro que sim. Mas foi a primeira vez que eu genuinamente fiz alguma coisa por mim e eu sinto que foi o primeiro passo de eu começar-me a pôr em primeiro lugar. Exatamente. E lá está, e depois daí em frente vem este desenrolar tudo fantástico, sem dúvida. Sim, eu estava aqui a pensar que, lá está, há muitas pessoas que falam, e aliás, este podcast veio de uma sugestão que uma seguidora maravilhosa me enviou, que é como é que nós podemos viver a nossa sexualidade neste caminho de, ok, ainda não gosto de mim, ainda não consigo gostar de mim e ter esta autoestima trabalhada, mas como é que eu posso ter esta confiança de conseguir mostrar ao outro mesmo sem autoestima muito trabalhada? Experimentando. Pôr-te fora da tua zona de conforto. Okay. Pôr-te fora, estares disposta ou disposto a pôr-te fora da tua zona de conforto. Foi assim que começou para mim. Lá está, eu comecei, a minha autoestima vem muito da minha exploração da minha sexualidade. Exatamente, ou seja, isto não tem que ser autoestima aumentada, sexualidade melhorada. Claro que melhora, vamos ser sinceros, completamente. E a confiança, o à vontade com que a pessoa tem e ganha na sexualidade também é completamente diferente. Mas uma coisa não tem que vir atrás da outra. Não, nós podemos ter uma sexualidade positiva e não ter uma autoestima trabalhada. Eu aqui até posso dar aqui rapidamente, por exemplo, o meu exemplo. Eu sempre senti, felizmente, que desde que comecei a explorar a minha sexualidade, quase sempre tive uma sexualidade saudável. E lá está, eu tenho a noção que só comecei a gostar de mim há muito pouco tempo. E, portanto, uma coisa não invalida a outra. Não invalida. Só amplifica. Só amplifica. Ou seja, por exemplo, eu senti que, ok, eu até posso não adorar o meu corpo, eu até posso não me sentir a mulher mais bonita do mundo e mais sexy, mas eu sei que sou merecedora de prazer.
Eu sei que sou merecedora de ter uma experiência positiva sexualmente. Eu sei que me posso mostrar ao meu parceiro porque ele gosta de mim, independentemente do tamanho, da forma que eu tenho. E lá está. E até comigo mesma. E isto é possível. Claro que é mais difícil, e eu percebo que é difícil, principalmente a exposição. Eu acho que a exposição é mais difícil quando nós não temos tanta autoestima, mas é possível. Eu lembro que recorria muito, por exemplo, e agora, lá está, claramente vou dar só exemplos pessoais, por exemplo, eu recorria muito à lingerie, Sim. por exemplo. Eu ia sugerir isso, tipo, que tu Exatamente. não tens que começar logo full on, se tu tens problemas em Claro. mostrar o teu corpo, tu não tens que começar logo Exatamente. e tirar tudo. Claro que sim. Não. A mim ajudava-me mas lá imenso. está, Era aquela... aquele momento, eu não sei se tu sentes o mesmo, mas a questão da lingerie para mim é aquele momento em que só, por exemplo, eu estou a olhar para o body que tu tens, por exemplo, um body desse género é fantástico porque o vermelho, ali estás a vestir o vermelho. Eu amo lingerie. Exatamente. Eu sempre disse, eu sempre disse isto, que quando eu começasse a ganhar dinheiro a sério, quando eu tivesse o meu primeiro emprego, tipo, a sério, que eu ia gastar imenso dinheiro em lingerie. Foi verdade, eu gastei imenso dinheiro em lingerie. Não aconselho a nível de... Isto não é aconselhamento financeiro. Exato. Mas a nível do resto sentiste que foi fez porque muita para mim, diferença. foi para mim. E eu tive este debate com muita gente que foi, mas ninguém vê, não importa, vejo eu. A questão é essa. Exatamente. Tipo, é para até mim, no dia-a-dia. Porque no nós temos dia-a-dia. muito esta ideia de... E eu estar com uma camisa por cima e saber que tenho uma lingerie por baixo. Exatamente. Lá é está. todo um power. Exatamente. Que é uma coisa... E que lá está, que muitas das pessoas pensam, ok, não, mas a lingerie é só para aquele momento, ou para aquela noite em que tu estás com alguém, ou vais estar com alguém, ou imaginas só estar com alguém. Não! No dia-a-dia, eu sozinha, solteira, se estar minimamente com alguém, se a lingerie te faz sentir melhor contigo mesma... Exatamente. Usa. É como maquilhagem. Exatamente, é como tantas tipo, outras coisas, mas que não se fala. Que não se mas fala. depois, mas só para ainda complementar aquilo que nós estávamos a falar, que era a questão do... tu não te sentes preparado para te expor, ainda não te sentes bem à vontade com o teu Sim, corpo, exatamente. não gostas de ti. É o que eu digo, tu não tens que logo de primeira tirar tudo. Não, mas é aquela coisa que eu disse, é o estares disposto a sair da tua zona de conforto, pouco aos poucos. Sim. É essa a coisa que faz, que é tipo Claro, do género. Ok, começas no início, por exemplo, luzes todas apagadas, não queres que o teu parceiro Sim, te veja. que é algo que acontece muito com pessoas que na sexualidade não se sentem muito confortáveis com o corpo. Sim. Exatamente. Se calhar, por exemplo, começa a pôr uma vela. Sim. Exatamente. Uma coisinha e até pequenina. porque, vamos ser sinceras, uma vela é super sexy no ambiente. Exatamente, cria todo um ambiente de intimidade diferente. De intimidade, sem dúvida. Mas começa por isso, começa por pôr uma vela. Ou seja, olha, é um bocado como aquele livro do Hábitos Atómicos, sabes? Sim. Que é todos os dias 1%. Exatamente. Faz um bocadinho, sai um bocadinho da tua zona de conforto todos os dias. E é o que eu digo, isto é muito o trust the process, é muito confiar no processo de que vais chegar a um ponto em que tu vais olhar para trás, são passinhos muito pequeninos que tu vais tirando, não vais sentindo ao final de 5 passos, vais pensar, opa, não chega lá nenhum. Exato. Mas depois quando chegares ao final de 15, tu vais olhar para trás e vais já pensar... Já vais sentir a diferença. Oh, nossa, eu de antes nem sequer conseguia, eu tinha que estar tudo apagado. Tudo e agora, escuro, e agora já tudo... consigo ter aqui uma luz difusa. Tipo, exatamente. Estás a ver? Mas é aquilo, é o estar muito disposto a explorar e estar muito disposto a sair da zona de conforto. E isso depois vai ser tudo um ciclo, porque à medida que tu começas a sair da tua zona de conforto, tu começas-te a conhecer, começas a gostar de ti. Exatamente. E é todo um ciclo vicioso bom que se gera ali. Sem porque dúvida. lá está, tu conheceres-te e tu trabalhares-te é a maior ferramenta. Porquê que nós temos medo do desconhecido? Porquê que nós temos medo do escuro? Porque nós não sabemos o que é que lá está. Exatamente. Nós temos medo das coisas que nós não sabemos. Exatamente. Quando nós conhecemos as coisas, nós ficamos tipo... Está tudo bem. Qual é o problema? Não tem poder nenhum sobre nós. Portanto, nós conhecermos a nós mesmos é exatamente isso. É nós ganharmos o nosso poder de volta para nós. Nós conhecermos faz com que a gente goste de nós, saiba sobre nós. Exatamente. E isso lá está, vai muito através da experimentação. Por isso é que eu digo, para mim, o meu processo da sexualidade e de explorar tanta coisa, seja saunas, seja estar com diferentes parceiros, experimentar diversas coisas a nível sexual, diversas práticas, diversos kinks, diversos fetiches, fez-me perceber o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, quais é que são as minhas reações. Houve coisas, inclusive, que me espantaram, que eu não sabia que gostava. Exato. E foi muito bom, porque deu-me confiança, lá está, eu passei a conhecer alguma coisa, neste caso eu, Exato. E deu-me uma confiança porque eu já sabia já estava a conhecer o que é que era, já não estava a ser tão escuro, já estava a clarear. Exatamente. Então, e foi a partir daí que eu construí muito a minha autoconfiança de dentro para fora. Ok. Estás a ver? E lá está. E isto para dizer o quê? Por exemplo, esta seguidora e outras pessoas que possam sentir o mesmo,
que uma coisa não tem que influenciar a outra. Elas podem crescer juntas. Exatamente. A sexualidade pode crescer com a autoestima. Isto é todo um processo que, tal como dizíamos ainda há bocado, ele anda sempre assim. Portanto, não tem que ser uma coisa ao lado da outra, sem dúvida nenhuma, e que podemos claramente ir trabalhando ao longo do tempo. Mas é como tudo, até mesmo, por exemplo, em relações. Imagina, Sim. ok, eu tenho muita bagagem, eu não sei estar em relações. Isso não impeça que tu não estejas numa. Claro. Mas lá está, tens que estar aberto a trabalhar e a sair da tua zona de conforto. Exatamente. Se tu estiveres disposto a crescer, se tu estiveres disposto a evoluir, Sem não há nada. Tu podes estar no nível menos 10. Uhum. Só significa que tens de começar um bocadinho mais de trás. Claro que sim. Mas dá para tu ires evoluindo, dá para tu ires crescendo e dá para tu ires... As coisas, tu não tens que não ter nada... Exatamente. só porque estás no processo, estás a ver? Claro que sim. Porque lá está, e depois a gente vai lá chegar acima, depois vamos voltar um bocadinho para trás, não sei o quê. Portanto, se nós vamos estar sempre à espera de um momento ideal em que nós estamos perfeitos, já conhecemos tudo sobre nós, já estamos mega confiantes, então a gente vai estar sempre a ter uma vida super insatisfeita porque vamos estar a tentar alcançar o que não é alcançável. Exatamente, sem dúvida. Sim. E lá está aqui outras dicas que eu por acaso estava-me aqui a lembrar. Estávamos a falar, por exemplo, da lingerie, do dormir nuas, do andar mais nua pela casa. Estava a lembrar de uma coisa que também ajuda muito, por exemplo, quem é que não se sente super mais poderosa com certas músicas que nós temos na nossa vida? Completamente. Por exemplo, ter uma coluna no quarto. Dançar à frente do espelho. Exatamente. Desafio qualquer pessoa a dançar à frente do espelho. Exatamente. Uma música que... Exato, que que dê te faça aquele sentir power. a questão. Exato. Completamente. E lá está, imagina, nós temos muito medo, por exemplo, de estarmos com alguém ou de nos expormos de alguma forma. Imagina que tu percebes que há uma música quando tu estás contigo e claramente aquilo ajuda, te faz-te sentir muito mais confiante, muito mais poderosa. Usa-nos quando estiveres com aquela pessoa. Exato. Se tu tens a noção que aquilo sabes... vai... O nosso cérebro associa coisas, portanto, se ele vai associar aquilo a poder, confiança, se tu achas que depois te vai ajudar no momento em que estás com a pessoa, usa essa música. E usa essa música mais do que uma vez for preciso, porque o teu cérebro vai associar e vai trazer essa confiança ao momento em que tu estás. E tal e qual como a lingerie, como tantas outras coisas. Ou seja, às vezes é nós soltarmos a nossa criatividade e permitirmos-nos perceber que pontes é que nós podemos ir buscar. Mas isso é um dos exercícios muito importantes, é tu perceberes que coisas é que tu podes fazer que aumentam aquilo que se chama a tua energia, a tua vibração e que te metem naquela vibração que eu chamo que é a ser a rainha, lá está. Por exemplo, eu vou-te contar uma coisa que tu não sabias, mas eu antes de qualquer sessão, primeira sessão que eu tenho com um potencial cliente no meu negócio, um dos rituais, eu tenho um ritual de pelo menos 15 minutos antes, e um dos rituais que eu faço é pôr uma música que me faça sentir uma autêntica rainha e poderosa e dançar. Tão bom. Mesmo que eu me esteja a sentir super em baixo naquele dia, Exato. esse é um dos meus rituais que eu faço para elevar a minha energia e para eu me sentir ali poderosa. São pequeninas coisas. Exatamente. E é nós percebermos. E isto vem muito daquela coisa sabes, eu gostava muito que o meu namorado me desse flores. Exatamente, sim. E agora Experimenta. o que é que me está a tocar na cabeça? A música da Miley Cyrus. Lá está o poder da música. I could buy myself flowers. Mas é que é Exatamente. mesmo... Ok, tu queres que o outro te dê, experimenta dar tu a ti mesma primeiro. É maravilhoso. Experimenta tu comprar-te flores a ti mesma. Exatamente, sem dúvida. Tipo, são aquelas pequenas coisas que a ti te fazem sentir... E vai bater àquilo que nós falámos desde o início, que é aquela coisa de... Em vez de estares a procurar lá fora, tenta primeiro procurar dentro, estás a ver? Escreve uma lista das coisas todas que tu queres que o teu parceiro seja e começa tu a ser essa pessoa. Exatamente. Começa tu a fazer essas coisas. Sem dúvida. Queres que alguém te mande mensagem todos os dias? Escreve para ti uma mensagem todos os dias. Exatamente. Sim. São pequenas coisas que te fazem sentir poderosa, que te fazem sentir confiante, e isto, acredita, aos poucos e poucos vai aumentando o amor por ti, vai aumentando toda a confiança em ti e depois torna-se uma coisa tão natural. E não só são ferramentas que tu estás a construir para quando estás naqueles momentos maus, tu poderes ir agarrar nelas e poder-te transportar outra vez para a confiança, para a elevação da energia lá no alto. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está isto, são só algumas ideias, obviamente, como eu digo sempre, se ficarem com algumas dúvidas ou algumas questões, podem entrar em contacto comigo ou com a Ana, podemos falar um bocadinho sobre isto, trocar algumas mensagens, trocar experiências, trocarmos ideias e lá está, e pedir ajuda. Eu acho que isto vai ser sempre uma questão que eu vou dizer constantemente, e não só porque eu sou psicóloga, isto é uma questão muito importante, mas porque eu também vejo o poder que tem a ajuda na minha vida todos os dias. E portanto peçam essa ajuda que é tão mais fácil
torna tudo um bocadinho mais fácil. Era isto que eu queria dizer também. Completamente. Sem dúvida. E nós não temos que fazer tudo sozinhas. Essa de coisa de, todo. é fraqueza. Não, é coragem. A coragem que é preciso pedir ajuda Sem dúvida. é do... Exato, sabes? sem dúvida. É sem tipo, dúvida. levou muita coragem da minha parte finalmente admitir que eu precisava de ajuda. Porque nós estamos bem. Nós Exato, conseguimos trabalhar tudo sozinhos. Exatamente. Nós somos supostos fazer tudo sozinhos. Claro. Mais uma vez estamos a ser extremamente irónicas. Irónicas, claro que sim. Exato. Mas é essa coisa, nós foi muito educado com aquela coisa de pedir ajuda é uma fraqueza. Não! Pedir ajuda é literalmente ser forte. Exatamente. É estarmos a pôr-nos a nós em primeiro lugar e admitir que nós queremos avançar, queremos evoluir. Exatamente. E estarmos a pedir os recursos necessários para. Claro que sim. E é preciso imensa coragem. E muitas das pessoas dizem, lá está, eu pedi terapia, lá está, eu cheguei a este ponto que preciso de pedir terapia porque sou fraca, porque estou neste ponto tão baixo e que devia ter conseguido sozinha. Não. E eu digo isto muitas vezes. Qual é a diferença de uma pessoa que está a lidar com imensos problemas e está na terapia e uma pessoa que não está em terapia? É que a diferença é que a pessoa que está em terapia é consciente e sabe que quer trabalhar os problemas. Exatamente. Não quer dizer que a pessoa que não esteja em terapia não os tenha. Não. Não é esta questão do... E eu ouço isto e às vezes dói no coração quando eu ouço. A falar qualquer coisa de alguém que é maluco. Não é? Por exemplo, isto existe muito. Quando eu falo nisto, há pessoas que me dizem, mas já devias estar habituado, isso é com que trabalhas todos os dias. Não. Eu trabalho com pessoas que pedem ajuda. Exato. Que não são malucas. E ninguém quer dizer... Aliás, isto de ser maluco... Pronto, dá só pano para mangas o que é isto de ser maluco. Exato. Mas, ou seja... Eu não considero de todo uma coisa negativa. Aliás, eu também acho isto uma coisa isso, super gira. Aliás, um dos traços que eu me dou a mim mesma é ser louca. Portanto, exato, portanto, eu acho que isso é fantástico. Mas esta questão do... trabalhas com malucos... Não, eu trabalho com pessoas corajosas que conseguem pedir ajuda, conseguem ter a consciência que sozinho, ou sozinhos e sozinhas, também acompanham casais, não conseguem e que está tudo certo, está tudo bem. Exato. E lá está, se isto é um estigma que eu também hoje tenho a certeza que imensa gente ouve também e isto depois vai plantando ervas daninhas. Lá está aquilo que a gente falou, aquela coisa de vamos ouvindo, torna automático. Sem dúvida. Mas pronto, isto só para terminar que, lá está, não tenham medo de pedir ajuda, terminar aqui esta questão, não tenham medo de pedir ajuda porque é fantástico e pode nos dar aqui Porquê querem fazer as coisas de forma mais complicada? Sim. Para quê? Exato. Se existe uma forma mais simples que é pedir ajuda... Olha, estou-me a lembrar agora de um exemplo muito simples e que vos pode ajudar um bocadinho a perceber aqui e que nós aceitamos isto de uma forma muito mais fácil. Eu comecei a ter uma dor de costas há uma semana. O que é que eu comecei logo a pensar? Não, eu tenho esta dor de costas, eu vou ter que me aguentar a ela, daqui a uns dias passa. Eu tomo um Brufen, passa patrocínio, eu aqui a marca porque eu não sou patrocinado pelo Brufen, tomo não sei o quê, para tentar que isto passe. E depois, eu aguento, eu consigo aguentar. Ontem não, já há uns dias, mas foi ontem que eu finalmente fui à fisioterapeuta e fiz uma massagem. Assim, hoje ainda estou com dores, como é óbvio, foi ontem, portanto o efeito não é automático. E como na terapia, tal e qual. Exatamente. Vamos fazer aqui uma ponte muito grande. E que no dia a seguir até tu podes estar pior. E até podes estar pior, e foi logo o que a Exatamente. minha fisioterapeuta me disse. Olha, amanhã até te podes sentir pior. Exato. Tal e qual como na terapia. Mas eu sei que amanhã vou estar melhor. E uma coisa muito importante, eu podia continuar ali a tomar Brufen, a tomar não sei o quê, que aquilo que eu ia estar a fazer era a camuflar o problema. A tapar. Porque eu não ia trabalhar a origem. Não. Mas lá está, eu tive a dores de costas e eu disse, não, eu tenho que ir sozinha. Mas pronto, eu estou a falar de uma semana. Passado uma semana fui pedir ajuda e fui à fisioterapeuta. Mas quando nós falamos de dores psicológicas, isto é uma semana vezes não sei quanto. Porque eu tenho que conseguir sozinha e eu tenho que conseguir sozinha. Por exemplo, a medicação. É uma questão que eu lá está, há muitos psicólogos que têm aqui várias visões diferentes da medicação. Eu digo sempre muito que eu sou totalmente a favor da medicação e acho que pode ser um auxílio fantástico. Mas há muita gente que depois também, por exemplo, recorre muito à medicação psiquiátrica. Para camuflar outra vez. Para camuflar. E lá está. A medicação pode ser um auxiliar fantástico e pode, sem dúvida, ajudar a melhorar muitos resultados a nível de saúde mental. Mas, quando em equipa, com uma boa ajuda terapêutica a nível de psicoterapia. Sim. E exatamente a mesma coisa. Podem usar a medicação, claro que sim. Podem utilizar os amigos, por exemplo. Muita gente me diz, mas eu tenho excelentes amigos que me conseguem ouvir e aconselhar. Tudo maravilhoso, mas lá está, tudo junto, a equipa toda é que faz sucesso. Sim. E efetivamente. E lá está, tal como eu estava a dizer há pouco, a medicação ajuda a camuflar, mas não ajuda a ir ao problema. E portanto, se eu amanhã me senti melhor, foi porque eu fui trabalhar o problema. E não continuei a tomar os Brufenos.
E portanto fica aqui também uma coisa que me lembrei agora de repente e que acho que faz E é uma todo sentido metáfora aqui. bela para a vida, não é? Sem dúvida. Quantas vezes é que nós temos um problema e achamos que a solução é arranjar outra coisa que nos faça esquecer esse problema? Agora estou-me a lembrar de uma coisa fantástica, que por acaso não falamos, mas podíamos ter falado, que é a questão, por exemplo, dos brinquedos sexuais. Na sexualidade. Yes. Uma coisa que cada vez, finalmente e felizmente, temos mais, temos muita variedade, se fala, cada vez se Foi uma das coisas que mais. Eu fiquei single no Covid. Portanto, eu fiquei pois, solteira no Covid. Ou seja, tive ali um ano sem contacto absolutamente nenhum com outra pessoa. Foi aí que eu comecei a experimentar brinquedos sexuais e criei toda uma panóplia, que agora tenho toda a renovar porque avariou tudo ao mesmo tempo. Não me pergunto. Mal, ok. Isso também é muito fácil. Vais tentando renovar assim devagarinho. Vou renovar, mas é uma coisa que eu adoro e que eu experimentei muito e foi uma das coisas que me ajudou muito. Lá está, a masturbação é das melhores formas que tu tens para te conheceres a ti mesmo. Das maiores libertações que existem. Sim. E é o que eu digo, não precisas de começar com muita coisa. Olha, não te sentes confortável, começa só a passar, por exemplo, um brinquedo sexual pelo teu corpo. Não precisas de fazer mais nada do que isso. Sim. Ou mesmo a mão, por exemplo. Nós sabemos que os brinquedos sexuais, nem todos, há brinquedos sexuais muito acessíveis, mas os brinquedos sexuais às vezes podem ser efetivamente mais caros e as pessoas não têm essas possibilidades. Experimentem coisas como uma pena, a mão, o toque, um cubo de gelo. Até uma corda. Até meter um cordel a passar. Exatamente. Ela está a entrar em conexão com o teu corpo. Com o vosso corpo. E explorar as sensações. Explorar em todos os vossos sentidos. Se a coisa que nós sabemos é que explorar todos os nossos sentidos podemos encontrar várias formas de prazer. E isto para dizer o que eu estava a dizer há pouco. Que, felizmente, ainda bem que está a haver esta revolução. Fantástica, maravilhosa. Mas há muita gente que hoje em dia acha, ok, então, claramente temos que melhorar aqui alguma coisa na minha relação ou na minha vida sexual. Vou comprar um brinquedo. E as pessoas acham que aquilo é solução para, efetivamente, resolver o problema que está ali a nível sexual. Era bom que assim fosse, mas nada na vida é assim. Portanto, com os brinquedos sexuais também não é. Comprar um brinquedo sexual não quer dizer que nós vamos resolver os problemas de um dia para o outro. Claro. E muitas das pessoas ficam super desiludidas. Então, mas aquela review fantástica que eu ouvi falar sobre este brinquedo, sobre aquele. Ai, não senti nada disto. Primeiro, pessoas, tal como tudo não é a primeira que vai ser aquela experiência. Uau! Exato. Lá está. Não, como tudo não quer dizer. Como tudo na vida é experimentar mais do que uma vez. Exatamente. E requer investimento. E perceber o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas. Tu podes não gostar do brinquedo que compraste. Exatamente. Ou então podes ter diversas formas de o usar. E aquela que é promovida naquele trailer a mostrar o brinquedo e não sei o quê. Não é que tu gostas. Exatamente. Mas essa é que é a fun, essa é que é a parte divertida da coisa. É tu perceberes o que é que funciona para ti. Exatamente. Estás a ver? E nesta questão dos casais temos outra dimensão que é muitas vezes os problemas que existem na intimidade resultam de outras coisas completamente fora do quarto. Exatamente. Nós sabemos muito bem que lá está, que sem dúvida que o problema sexual pode ser o problema sexual, mas que muitas das vezes o problema sexual é sintoma de outros problemas que estão na relação. Portanto, não é de todo um brinquedo que vai resolver a situação. Lá está, pode ajudar imenso conforme o mindset que vocês tenham com a compra daquele brinquedo. Claro que pode trazer novidade à relação, pode ajudar a criar essas coisas, mas não vai resolver o problema, sem dúvida. Agora, se vocês se juntarem os dois, ou pelo menos sozinha, por exemplo, que eu acho que é uma questão fantástica, que é, se por exemplo o brinquedo é mais na intenção de ajudar, por exemplo, a mulher ou o homem, eu acho que é fantástico a experimentar também sozinho. E depois trazer para o casal, ou primeiro casal e depois sozinho, para dar-te a explorar em todas as tuas dimensões. Foi isso que me deu confiança de eu começar a experimentar depois com outras pessoas quando saiu o Covid. Foi porque genuinamente eu tinha passado muito tempo a explorar diversas formas de me dar prazer a mim mesma. Exatamente. Estás a ver? E lá está. E esta coisa ajudou-me muito a conectar com o meu corpo e a criar a confiança nele que nós estávamos a falar. Uma curiosidade, como é que foi, porque isto infelizmente para algumas pessoas ainda é muito tabu, como é que foi tu trazeres o brinquedo para o momento para as pessoas que tu depois tiveste no pós-Covid? Elas, lá está, reagiram bem, sentiram-se inseguras com a introdução daquele brinquedo ali na relação, porque nós sabemos que há pessoas que tudo ok, cada vez está mais desmistificado e ainda bem que a pessoa não se sente minimamente atacada, mas nós sabemos que até há muito pouco tempo e infelizmente às vezes isto não tem muito a ver com a pessoa, e agora posso falar por exemplo no caso dos homens. Muitas das vezes quando uma mulher às vezes tenta introduzir um brinquedo sexual na relação, muitos deles sentem que a viralidade deles está atacada. E muitas das vezes isto não tem a ver porque o homem é um machista e porque acha que ele é que tem que dar o prazer à mulher. Não. Isto às vezes vem da forma como a sociedade vai também trabalhar. Aquela pessoa ouviu que
eu é que tenho que arranjar a Ser forma de dar prazer responsável. àquela mulher. Exatamente. Portanto, se ela me trouxe um brinquedo foi porque eu não sou suficiente. Exato. Isto- Isso acontece muito. Exatamente. Eu por acaso, não tive assim casos tão extremos, mas tive o caso de... houve uma pessoa que não queria de todo usar brinquedos. E eu sempre fui uma pessoa extremamente aberta a nível sexual. Eu nunca tive... Felizmente, essa foi uma coisa que a minha mãe sempre teve muito à vontade em falar e sempre foi muito... apesar de sem muita experiência, mas sempre foi uma coisa que eu tive muita abertura e não tenho qualquer tipo de problema em falar. E eu acredito muito que o sexo vem muito com a comunicação. E eu comuniquei-lhe e disse-lhe, olha, temos aqui duas hipóteses. Claramente, por exemplo, ele não queria usar o preservativo, fazia com que ele perdesse a ereção. E eu disse, eu não faço sem preservativo. Exato. Portanto, das duas uma, ou não fazemos penetração e por mim está ok, porque para mim usar dedos, boca é extraordinário se forem bem usados. Aqui um disclaimer muito importante. Sexo não é só penetração. Exatamente. Apesar de nós sermos muito condicionados de que é esse que deve de ser, mas... ou então, usamos um brinquedo e ele, não, brinquedo, não sei o que, eu não sei o que mais. E eu, porquê? Exato. Explica-me, porquê? Qual é que é o problema? Se me vais ver a ter um orgasmo, tu não queres isso? Exato. Então, era ter muito esta conversa. Mas isto com tudo. Olha, por exemplo, eu tive um moço com quem eu tive que eu propus-lhe, por exemplo, fazer estimulação da próstata. Que é uma coisa... então entrando todo por aí. mundo... Meu Deus. Jesus! Que muitas pessoas com pênis não têm a noção do prazer que estão a perder. Completamente. Mas que também é ok dizerem que não querem. Também está tudo certo. Sim, certo. Mas que esse não seja depois da desconstrução do isso eu vou gostar disto, sou homossexual. Não é? Exatamente. Que seja depois dessa desconstrução e digam, independentemente, ok, não tem nada a ver com isso, eu não quero. E que está tudo bem, não é? Exatamente. Mas lá está, ou seja, como é que foi nesse caso? Neste caso discutimos muito essa coisa de ele mostrou-se reticente e eu assim, mas porquê? Eu questionei, mas porquê? Explica-me o que é que tu estás. Ele, tipo essas coisas não e não sei o quê, e eu... Tu tens noção, e depois fiz aquela conversa toda tu tens noção que existem muitos homens gays que não gostam de penetração, que não gostam de estimulação da próstata, nem todos os homens são sensíveis na próstata. Claro que sim. Foi toda esta assim como muitas mulheres não são sensíveis na vulva. Tanto na vulva e até como sexo anal, ou seja, também é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Mas nos homens nós sabemos que efetivamente a próstata e isto é importante dizermos sempre, no geral é uma parte muito erógena para muitos homens. Sim, exatamente. É mesmo. Mas que nem todos os homens homossexuais têm que gostar, nem todos os heterossexuais têm que gostar, mas muitos deles nem sequer se permitem saber. Exatamente, muito por causa dessas crenças. Sim. Então, e depois de muito falar e não sei o quê, acabámos por experimentar e ele gostou. Ele disse, não é uma coisa que eu vou fazer sempre, mas eu gostei da experiência, estás a ver? Então, foi muito essa conversa, lá está, a comunicação, é mesmo muito essa... Exatamente. Bom, meu amor, eu nem imagino quanto tempo de episódio que nós já temos, mas é assim, meus amores, este é daqueles episódios que eu para mim ficava aqui mais não sei quantas horas a falar e eu não... Digam se querem uma parte 2, okay, digam se querem uma parte 2. Também pode ser, deixem nos comentários, mandem para as nossas redes sociais, mandem para o que quiserem, se quiserem uma parte 2, porque eu acho que isto é sim, partilhem o que é que vocês gostaram mais. Exatamente. Sigam o podcast, também é importante. Sem dúvida. Ok, partilhem também nas vossas redes sociais, se vocês se identificaram com alguma parte, partilhem nas vossas redes sociais, passem às pessoas. Para aquela amiga, para aquele amigo, para aquela pessoa que vocês acham que pode precisar também. Exatamente. Eu acho que sim, sem dúvida. Sem dúvida que eu acho que houve aqui muitos temas que nós falamos que sem dúvida pode ajudar aqui muito quem está do outro lado. E qualquer coisa, por mim, estão à vontade de mandar mensagem, não exatamente. tem qualquer... Exatamente, é isso mesmo. Questão. Sim, eu ainda há bocadinho disse mandem mensagem à Ana, porque eu já sei que a Ana também não se importava nada, gosta de mandar assim mensagem. Não, eu não ia dizer mim... isto sem saber o que é que estou a dizer. Exatamente, mas lá está, ou seja, nós estamos aqui para poder continuar esta conversa convosco se vos fizer sentido noutro lugar. Nós deixamos as nossas redes sociais também aqui na descrição do episódio depois, para vocês depois poderem saber por onde nos contactar, por exemplo. E lá está, como a Ana disse muito bem, se quiserem aqui um segundo episódio, uma segunda parte, digam nos comentários, mandem-nos uma mensagem, digam-nos
se gostavam de ouvir falar um bocadinho mais sobre este tema. Exato. E o quê? Porque às vezes nós andamos aqui só na dúvida do por onde pegar, porque este tema tem imensas coisas por onde podemos pegar. Sim. Digam se houve alguma coisa que ressoou com vocês, que vos impactou de alguma forma. Alguma coisa que vocês gostavam de ter visto falado que não falámos. Exatamente. Acho que era tanta coisa, sem dúvida. Exatamente. Mas lá está, meu amor, queria só te perguntar se tens mais algum tema quisesses terminar aqui o podcast a falar muito rapidamente, porque acredito que já temos aqui há muito tempo. Mas tu há bocado tinhas falado de se eu queria passar uma mensagem, não era? Sim. Ser uma mensagem a quem está a ouvir. Antes de nós estarmos a preparar o podcast, eu perguntei aqui à Ana, foi das poucas coisas que eu lhe disse, que mensagem é que ela gostava de passar para alguém que pode estar desse lado a precisar de ouvir aqui uma palavra de encorajamento sobre o que fomos falando ao longo do episódio. Há muitas, há mesmo muitas, mas eu acho que a maior é... quer dizer, há várias, é muito difícil escolher. Claro, mas sim. Eu diria, assim, a primeira que me vem à cabeça é, pode estar muito mal agora, pode estar muito, muito, muito mal e pode estar numa altura muito crítica da tua vida, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Se tu estiveres disposta e disposto a trabalhar em ti... de facto, a trabalhares o teu amor próprio, eu posso-te garantir que tu vais começar a ver resultados. Vais começar. Acredita em ti, tu és capaz disso. É que genuinamente está mesmo ao teu alcance tudo aquilo que tu queres. Isso. Tudo. É possível fazer isto. Teres a vida que tu queres, seres a pessoa que tu és, seres confortável na tua própria pele, é completamente possível. Porque... lá está, as outras pessoas já veem, tu se calhar podes não ter a facilidade em ver, mas as outras pessoas já veem o quão maravilhosa tu és. Só precisas mesmo de perceber isso para dentro de ti, ok? E eu e a Marta estamos aqui, acho que falo por ti, a dizer que genuinamente acreditamos em ti e you got this. Consegues fazer isto. Maravilhosa. Percebem claramente porque é que ela para mim tinha sido uma convidada, não é? Claro que sim, sem dúvida. E lá está. E se eu tivesse aqui alguma mensagem também para deixar, é isto mesmo, que é, tal como dizíamos há pouquinho, comecem 1% todos os dias. Comecem devagarinho a implementar coisas no vosso dia-a-dia. Se vocês não podem começar a pedir ajuda para já, vão tentando por vocês mesmos. Vão começando a implementar coisas que acho que vos vão ajudar na autoestima, na sexualidade, em tudo o que para vocês esteja a ser mais difícil neste momento. Mas acreditem que lá está, tal e qual como a Ana disse, nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de tudo. A única barreira que nós temos muitas vezes na nossa vida somos nós mesmos. Nós achamos que não, que é os outros, o dinheiro. Não, a única barreira que nós temos muitas vezes dentro de nós somos nós mesmos. Portanto, empurrem, deem um pontapé a essa barreira, comecem a arriscar, saiam da vossa zona de conforto e vão à procura de uma vida melhor. Porque acreditem que a pessoa, sem dúvida, que vai viver ainda melhor com isso, são vocês. E a pessoa que vai ganhar imenso a fazer isso são vocês mesmos. Portanto, força, empurrem as barreiras todas, as paredes todas, e vão à procura de uma vida muito mais feliz, que ela é bem possível de alcançar. Meu amor, para terminar, queria-te agradecer, acima de tudo. Estás aqui. Agradecer porque... Lá está, é um maravilhoso prazer, não é? Quando nós falámos, eu acho sempre imensa piada esta expressão. Mas agradecer porque, acima de tudo, eu sei que isto não é um tema fácil para grande parte das pessoas. Não é um tema fácil para grande parte das mulheres, principalmente. Sim, principalmente. Porque nós somos imensamente condicionadas. Aliás, eu posso dizer, eu mesma, para mim, também não é fácil publicamente estar aqui a falar de algumas coisas. E também não partilhei imenso, porque também me estou a respeitar a mim mesma, o meu processo, o meu caminho. Exatamente. E também não é fácil para mim falar de muitas coisas, e está tudo ok. Mas por isso é que eu quero te agradecer, do fundo do coração, por estás aqui hoje, por teres nos acompanhado nesta viagem maravilhosa. Quem sabe, temos uma segunda parte, não é? Quem sabe, se vocês quiserem. Vamos manifestar. Exatamente. E por isso, meu amor, muito obrigada por estares aqui. Eu obrigada é que agradeço. Por teres tornado este tema realidade aqui comigo no episódio. Amor, sempre. Já sabes que eu estou sempre aqui. Yes, eu sei. Nós somos uma equipa. Exatamente, sem dúvida. E por isso, muito obrigada por estares aqui comigo hoje. E queria terminar o nosso podcast com uma pergunta que eu pergunto sempre aos nossos convidados, e mesmo aqui para fechar também o nosso podcast, que é o que é que tu, em que nós falamos muito, não é? E tu sabes este lema, que é o amor é a força mais transformadora que nós temos da nossa vida. Como é que tu sentes que o amor transformou efetivamente a tua vida? O amor fez a pessoa que eu sou hoje. Literalmente. É isso. O amor fez a pessoa que eu estou aqui hoje. Fez esta badass woman que se ama, que acredita em si, que está a começar um negócio novo,
numa família que não há empreendedores, está a lutar com Exato. todas as suas crenças limitadoras, está tipo a levar pontapés de todo o lado e mesmo assim a sair por cima e a conquistar tudo e o mundo, mesmo todos dizendo que não. Exatamente. Isso foi tudo graças ao amor. Ok. Principalmente ao amor próprio. Ah, sim, com toda a certeza. E não só. E não só. Com o apoio todo das pessoas que eu tenho, Sem lá dúvida. está. As minhas almas gêmeas, as pessoas que eu tenho à minha volta. Foi literalmente o amor que fez isso tudo. É que nem sequer há outra resposta, sabes? Ei, tão bom, amor. Que bom, que bom, que bom, que bom. E lá está. E isto para dizer mais uma vez que só reafirmar aquilo que eu disse. O amor sem dúvida que é a força mais transformadora do mundo. E não é por acaso que ele permite que ser sempre um protagonista aqui no nosso podcast. E portanto, meu Não amor... teria ele no nome, não é? Exato, não teria ele no nome. E por isso, meu amor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, do fundo do meu coração amor. por ter estado cá. Obrigada a vocês que nos acompanharam Yes. até agora, porque eu nem Exato. sequer imagino quanto O tempo é que isto tempo. tem. Jesus, Portanto, a muito gestora de obrigada. redes sociais dela Vai vai-se reclamar. passar. Vai reclamar comigo. Vai-se passar. Mas vamos dizer que ela vai amar, portanto, ela depois vai dizer, ok, valeu a pena, sem dúvida. Exato. E por isso, muito obrigada por terem estado desse lado e estão-nos a acompanhar até agora. E lá está, se nos acompanharam até agora, até quero deixar aqui um desafio. Se nos acompanharam até agora, o que é que as pessoas podem comentar, que é para nós estarmos atentas se a pessoa esteve aqui connosco até ao fim, ou mandar-nos uma mensagem a dizer o quê? Que é para nós fazermos aqui, tem uma brincadeira. Ok, Nunca fizemos então olha, isto. quem acompanhou o podcast até ao fim, meta nos comentários a dizer eu consigo. Ok, boa. Exatamente, parece-me maravilhoso. Que é a mensagem ou então, final. Ou mandar uma mensagem, algo do género a dizer eu consigo, porque sem dúvida que eu acho que é aquilo que nós extraímos aqui do nosso episódio de hoje. E se quiserem, e desafio ainda mais para os mais corajosos, que é partilhar uma story do podcast. Com ou um hashtag ou uma com o frase. hashtag a dizer eu consigo. E que é taguem-nos aqui nas nossas Exatamente, duas, que é para nós podermos exatamente, que é para Sem nós dúvida. podermos ver e podermos partilhar. Exatamente. Queremos ver quem é que aguentou até Até ao ao fim. E fica aqui quase este clube secreto, não é? Exatamente. Esta coisa maravilhosa que as pessoas vão ficar, hã? E nós vamos remeter a dizer, ok, querem perceber, vão ouvir o episódio até ao fim, Exatamente. que efetivamente vale a pena. Fica um desafio que nunca tínhamos feito e que acho que vai ser muito giro. Vai ser E ótimo. por isso, a vocês, muito obrigada por terem Yes. estado connosco. Um beijinho muito grande. Até ao nosso próximo episódio, que também vai ser muito especial. E também vos posso partilhar desde já que também não vou estar sozinha. E vai ser também muito, muito, muito especial. Portanto, estejam atentos. E até ao próximo episódio. E um beijinho a todos vocês. Tchau. Adeus.